Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um DevCast, episódio muito especial, número 32. E vamos falar sobre hype, sobre demissões, sobre mercado dev. Tô aqui com uma convidada mais do que especial, essa mulher incrível, Thaísa. Agora tem que ter Prazer. aquele sonzinho do batendo palma, assim, ó. Bem, 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 bem. Como é que você O tá? prazer de estar aqui. Estou muito feliz. Faz muitos anos que a gente não criava conteúdo juntos, É então, verdade. olha só, a última live foi durante a pandemia, na época da Twitch. Sim, 2020, 2021 ali. Dois seres humanos completamente diferentes, né? Totalmente, né? Espero que a gente tenha dado uma evoluída, né, nesse período. Pô, cara, eu vou falar assim, modéstia à parte, nós dois estamos muito bem, assim. E pô, olhando até atrás, acho que a gente sempre teve uma sinergia legal. Toda vez que a gente entrava e trocava ideia, sempre eram bons papos, bons assuntos, sempre fluía muito bem. Toda aquela conversa que a gente falava assim, poxa, isso podia ser um episódio de podcast, né? É, olha só, e depois você já foi seguir carreira direta nesse mundo dos podcasts aí. Eu acompanhei você falando muita coisa por aí. Eu participei de alguns, mas assim, foi meio não intencional, né? Aham. Porque É, o vai primeiro acontecendo, podcast. né? Exato. Ali na Rocket City, a gente tinha um podcast chamado Proxy, onde a gente trazia a galera Uhum. das empresas Nubank, Globo, para a gente bater um papo sobre os desafios técnicos da galera, Aham. mostrando um pouco da realidade das empresas, né? Depois foi no Grupo Primo, que sem dúvida foi o que teve maior repercussão ali, Sim, com o que aí Primotech. pega muita gente, né? Ali foi muito bacana. Eu participei de alguns episódios do Sócios também, do Bruno Aham. Perini, e depois o meu próprio podcast, o Podtai, e depois ainda o podcast da Coders, né? O Devs de Elite, que também foi muito bacana, trazendo a galera que teve experiência na gringa para contar suas experiências, seu Ah, desenvolvimento, como foi trabalhar lá, enfim, os principais olha desafios. só, pô, bem massa, bem da hora. É um universo à parte, esse universo da conversa, ele tem, acho que conversa entre seres humanos tem uma magia, assim, tem um negócio especial, que sempre sai alguma coisa diferente, quando você se junta com alguém, tá trocando ideia sobre um assunto, sai um insight, uma ideia, e acompanhar esse processo, assistir, também é um negócio muito legal, né? Sim, parece que a gente está na mesa, né? Parece que a gente está sentado na É, mesa, com o mesmo pessoal. à distância. E agora você tá onde, tá? Eu estou no norte da Itália. Eu estou aqui próximo de Turim e Aham, próximo de olha Milão. só. 1 hora e meia de Milão. Olha, Turim, eu assisti uma série que é a Lydia Poet. Você viu essa série? Não. É alguma coisa de Lydia Poet. É a primeira avocata da Itália. Advogada da E Itália, que legal. Manda para é, mim. vou mandar. E aí tem uma temporada ou duas, assim, é bem, bem curtinha, mas passa em Turim. E é bem Que massa, legal. assim, Legal. ver. Eu acho que a galera do Brasil conhece Turim, não pelo nome Turim, mas por conta do Juventus. É um Ah, time de futebol. A galera que gosta de futebol sim. deve conhecer o time do O Juventus. Então. Juventus é bem famoso, né? Eu não conhecia, mas tudo bem. Ah, que louco! É, quem não tá na bolha, né? E aí Não. você foi pra aí porque trabalho? Foram motivos pessoais, vamos dizer assim. Já Aham, fazia um legal. tempo que eu queria ter uma experiência internacional, morando fora do país. Acho que eu cheguei a comentar isso com você lá no período da pandemia. E, e eu comecei o processo de cidadania, eu e a minha família, a gente fez via judicial. Então a gente entrou num processo, se não me engano, em 2021, levou mais ou menos 3 anos. Então, em 2023, em 2022, o processo ia sair, antes de eu entrar no Grupo Primo. Aham, Então, em 2022, a minha ideia já era mudar de país, ter uma experiência fora do país, né? sim. Cidadania na mão, bonito, maravilhoso, vou para a Europa ter uma experiência de morar fora do país, porque eu já Sim. viajei muitas vezes para fora. Já fui para a Argentina em evento do Google, fui várias vezes para os Estados Unidos, patrocinada pelo Google, Sim. fiz intercâmbio na Espanha, mas eu nunca de fato tinha morado, o que é completamente diferente, É né? outra coisa, estabelecer círculo social, resolver É, os problemas mais básicos, mas numa cidade diferente. outro idioma, né, Outro do idioma. zero, completamente do zero, ter que sobreviver naquele idioma, se inserir numa outra cultura. Então eu Sim. sempre quis essa experiência. E aí, em 2022, não saiu a cidadania, não saiu o processo. Eu recebi o convite do primo rico para ir trabalhar lá
e decidi ir, me mudei para Alphaville, lá em Barueri. Foi uma experiência fantástica, né? Não me arrependo disso ter acontecido. E aí, Já no foi um ano ensaio seguinte... aí. Foi. E aí, no ano seguinte, em 2023, saiu de fato o processo da cidadania, ela foi reconhecida, a família do meu pai toda, basicamente, bisavô, tudo italiano, que um dia saiu da Itália e foi para o Brasil. Então, eu decidi fazer exatamente o retorno, né? Então, Sim, eu decidi vir para a Itália, poder vivenciar um pouco dessas minhas raízes italianas, de legal. poder aprender o idioma. Fazem 7 meses que eu estou aqui na Itália aprendendo o idioma e já tive a oportunidade de fazer minha primeira palestra. Foi Mas bem desafiador, isso aí é mas foi bem bem massa. legal. Então, eu estou aqui por alguns motivos. O principal é um desejo pessoal, foi um desejo pessoal de desenvolvimento pessoal, aprender o meu quarto idioma, por exemplo, como que no caso é o italiano, Sim, se inserir na cultura, mas também tem um processo de internacionalização da minha carreira, que também era aham, algo que eu queria muito fazer, expandir um pouco as possibilidades de negócio, expandir as possibilidades de treinamentos e também de aprendizado em relação à tecnologia. E as coisas estão fluindo super bem até aqui. legal. Que massa, pô, que massa. É, esse é um projeto assim de vida mesmo e é que a gente tem, eu também tenho muito esse pensamento de que a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar numa idade muito propícia para conseguir fazer esse movimento, para Sim, experimentar. E hoje está trabalhando com o mercado dev aí, dá para se dizer, dentro da Itália. sim, exatamente. E Dentro você, quando você do... chegou na Itália, você já tinha isso? Você se inseriu? Não. Como é que foi esse rolê assim de se inserir? Cheguei na Itália, vou me inserir nesse mercado. Foi completamente diferente de todos os meus amigos que vieram para a Europa ou que foram para os Estados Unidos, para a Austrália, né? Eu tomei a decisão primeiro de mudar de país para então fazer esse processo de tatear, mapear o mercado e entender como a Thaisa pode ser útil dentro dessa realidade de tecnologia e de desenvolvimento pessoal. Então, diferente de outras pessoas, até porque eu tomei a decisão muito rápida, tá? Eu Aham, tomei a decisão basicamente em 1 mês e meio. Eu, eu tranquilo. viria primeiro só para fazer o passaporte, fazer alguns documentos e retornar para o Brasil. Chamei meu irmão não topou, porque ele tem um bebezinho de É, um muita ano, função. tem uma filha. Aí ele falou: ah, tá, É, eu não vou não não. rola. Não tem como Aí foi assim. quando eu falei, então acho que o que seria só um bate-volta, acho que vai ser algo, Olha, é, uma viagem sem data para voltar. Então eu legal. tomei essa decisão numa questão de 1 mês e meio. Então foi muito É, a rápido. decisão já estava ali cozinhando na mente, já estava em segundo plano. Quando você também já foi atrás ali de cidadania, não sei o quê, aquilo já estava Sim, tipo só encaixando, né? De repente, exato, você só executou o movimento, partiu, comprei passagem. exatamente. E aí nisso, obviamente, eu comecei um movimento de, ok, quem da minha rede está na Itália? Comecei a entrar em contato com essas pessoas, comecei a tatear e entender como é o mercado, porque Hum, por mais que nós tenhamos no Brasil raízes italianas, é uma cultura completamente diferente. sim, É um mercado muito diferente em vários aspectos, inclusive de tecnologia. Daí eu falei, ok, então eu preciso entender com mais profundidade onde eu estou entrando, sim. ao invés de simplesmente chegar lá e ver o que vai acontecer, né? Então eu comecei a conversar com as pessoas, me conectar com as pessoas, inclusive com as comunidades locais, para entender as Perfeito. realidades, né? Comunidade é uma dica que eu sempre dou para as pessoas. Começa pelas Sim. comunidades, que a galera tá aberta para poder te abraçar. É, você já tá bem ligado, né, Thaís? Há quanto tempo já muita comunidade na veia participando, indo pra evento, palestrando, e vai pra cima e pra baixo. A mulher tá aí, não para. Foram 6 anos como organizadora do GDG Campinas, foram Olha, 13 conferências, foram mais de 100 meetups organizados, nossa senhora. fora todos os eventos que eu participei, indo ao evento, né, como participante. Então, nossa, se tem uma coisa que eu trouxe comigo, assim, de recordação, são os meus crachás de evento. E são Ah, muitos. olha. Olha só. É, e aí você vai se inserindo nessas comunidades na Itália, vai vendo como é que a galera tá respirando, que pergunta a galera tá fazendo, que tipo de empresa que tem, quais são as pessoas que estão fazendo aquilo acontecer. Sim, e é muito interessante parar para pensar que todo o meu background ele é América, América Hum, do Sul,
que é onde nós Sim, vivemos, né? A gente entende muito do mercado brasileiro, que a gente está sim, inserido, a gente está há bastante tempo, né? Mais de 10 anos de mercado. E a sim. gente entende, a gente tem uma forte influência também dos Estados Unidos. Pô, Até mesmo as participações, a proximidade com as Big Techs. E aí você chega na Europa e você percebe que o quê? Tem algumas coisas que são diferentes. sim. A Europa, ela. percepção, É, o ritmo, a sim, legislação, o mercado de sim, startups. Então você começa a perceber que, ok, eu tenho um conhecimento sobre quase que uma parcela do mundo, uma parcelinha ali, sim, mas tem todo um outro mundo, né, para ser explorado. Então sim. é de explodir a cabeça, assim. É, isso é real mesmo. É, a galera tem diferença até, como a diferença cultural influencia no ambiente de trabalho, até, nossa, diferença de fuso horário já muda bastante coisa, diferença de Sim. clima, de estação, porque todo o aspecto do trabalho gira em torno disso, vai definir se o pessoal vai trabalhar presencial, home office, onde essas pessoas vão morar, viver, custo de Uhum. A vida europeu, comunicação das pessoas. comunicação, exato, nossa, parte, até forma de se relacionar no contexto de trabalho também. Tem países que a galera, o trabalho é trabalho, ninguém nem conecta a outra vida pessoal. O pessoal vai para casa e é isso. E tem os outros Exato. países, Brasil, por exemplo, que a esfera de trabalho ela vai muito para a esfera pessoal, assim. Todo mundo sai para confraternizar junto, tomar uma cerveja, viram grupos bem fortes assim. E não é sobre estar certo ou errado, né? É só uma questão de é diferente. É diferente, sim. Então, eu como professora de comunicação no Brasil, né, em paralelo à minha carreira de tecnologia, eu tenho muitas das técnicas que eu ensino no Brasil, em treinamentos corporativos, mentorias individuais, palestras, que funcionam muito bem nos Estados Unidos, porque a gente tem uma forte influência cultural dos Estados Unidos, Sim, muito. e posso dizer que, sei lá, 60% das técnicas que eu ensino, elas também funcionam para a Europa. Quando a gente fala sobre linguagem corporal, tem muita coisa que é igual, Universal, né? muita Sim. como dar e receber feedback e tudo mais. Então, eu tenho conseguido entregar mentoria para pessoas que trabalham aqui na Europa de comunicação, mas, contudo, entretanto, existe sim uma porcentagem, que eu diria que é de 20, 30%, por exemplo, que tem a sua particularidade, sim, e que, por exemplo, a Itália, né? A Itália é conhecida por gesticular muito. Sim. Então, o quanto isso, no Brasil, ele pode ser visto como algo benéfico ou não. É Ah, tá. completamente diferente daquilo que é extremamente natural na Sim. Itália, em relação a como as pessoas se comunicam, ou o quanto as pessoas são diretas na Alemanha. A Itália também é bem É. direta. As pessoas são muito. E aí as pessoas. Uma pessoa brasileira que chega na Europa, ela pode se sentir ofendida pelo quão direta as pessoas são. Porque talvez ela não esteja acostumada com isso, mas espera aí, o quanto isso é natural, de fato, isso é compreendido como algo extremamente natural dentro daquele contexto, e não é uma questão de ser mudado, é uma questão de ser compreendido e de nós nos adequarmos àquele local onde nós estamos chegando, né. Então Sim. tem várias nuances, assim, nesse sentido. É essa resiliência, adaptabilidade. Eu comecei a passar um pouco por esse processo recente, Uhum. porque meu último projeto foi há 2 anos atrás, assim, de pegar e desenvolver mesmo. Depois concluiu, ficou um pouco em manutenção, mas eu não fiquei com, sabe, aquela atividade focada de desenvolvimento. E aí, de Aham. repente, eu fui gravar vídeo, abrir escola e para essa parte mais educacional. Realmente focar nisso, mas É. investindo grana, sem ganhar dinheiro ainda, só experimentando. E aí, de repente, eu falei, tá, já fiz bastante isso, mas agora eu preciso me reposicionar no mercado, entender o que eu quero, e eu quero explorar a União Europeia, quero explorar a América do Norte, quero explorar a Oceania, quero ver como é que estão esses mercados que falam inglês geralmente e que tem Uhum. desenvolvimento acontecendo. E aí a primeira coisa que eu percebi foi isso, eu fiz uma entrevista, comecei a fazer muita entrevista com o recrutador, mas eu fiz uma É. entrevista direto com a pessoa recrutadora, mas lá da startup, nos Estados Tá. Unidos. E aí eu recebi logo a cultura da pessoa direto, assim, e aí eu comecei a perceber pelas perguntas da entrevista o que ela esperava de mim, como é que era a cultura da empresa, ou quando eu perguntava da empresa que discurso ela fazia, e aí eu tipo, nossa, cara, eu tô numa outra realidade, né? Porque, sei lá, os meus últimos projetos foram completamente diferentes dessa estrutura.
eu tô no Brasil, aqui num outro contexto, ainda, nossa, eu fiquei imaginando um pouco essas camadas, né? Que é isso, as empresas respiram o ambiente que elas estão, né? Exato, e as culturas são muito, muito particulares. O funcionamento das Sim, coisas, como a empresa se organiza, a estrutura organizacional, a estrutura de feedback, se é a cada 6 meses, se é mensal, como eles formam os novos líderes, a forma de promoção, às vezes os níveis que tem de desenvolvimento, por exemplo, é Junior, Pleno e Sênior, não, é level 1, 2, 3 e 4, 1.2, 1.3, 1. Assim, tem muitas particularidades, né, em sim, cada uma das empresas e em cada um dos países. sim, 100%. Bom, agora eu fico pensando, né? Do meu lado, eu tô participando desses processos seletivos e muita startup assim, mas eu sinto que é Estados Unidos, no geral, Latam. A Europa, eu honestamente, sim, eu não tenho nenhum passaporte. Eu tenho o meu passaporte português que tá ali no processo, mas vai demorar muito tempo e olhe lá se vai. E o italiano tem na família, mas muito distante, a gente não tem muito documento, teria um processo. Mas então eu falo, ah, beleza. Tem até um amigo meu que tá pegando o passaporte porque tá 5 ou 6 anos já em Portugal. Aí deu entrada, vai ficar mais uns dois, e aí com 8 anos ele vai pegar a cidadania dele. Então eu vejo os brasileiros meio que se inserindo assim, né? Vai com um projeto de trabalho, chega lá, muda de um trabalho para o outro, mas fica vivendo no lugar. E agora eu estou experimentando um pouco de como está esse mercado internacional, mas não sei, a gente tava falando um pouco antes, né? Comentou sobre as demissões em massa, você comentou sobre os layoffs que rolaram no passado. Como é que foi isso aí? Porque eu tô me situando, eu tava muito distante desse mercado, sabe? Legal. Bom, a gente passou por um período, eu gosto muito da fala do Fernando Urit, que é um economista muito Ah, famoso, sim. que ele dizia que o período de 2015 até mais ou menos 2020 foi um período do dinheiro fácil e barato, Uhum. entre mil aspas. Porque foi exatamente o período pós a consolidação de algumas tecnologias que a gente pode chamar de superciclos. Então, por exemplo, 2007 a Celular gente ali, né? teve, exato, o lançamento ali do Steve Jobs falando do iPhone. Fone, sim. 2007. 2010, vamos dizer que é quando de fato a galera já estava comprando ali a gente já tinha um volume muito grande de pessoas tendo seus celulares inteligentes, vamos dizer assim, né? É, o computador pessoal, ele já estava se consolidando, a gente já via muitas lan houses, a gente via Sim, muitas pessoas comprando seus PCs grandões de tubo e tudo mais. sim. A gente via um aumento de demanda em relação a software desktop, de sites, de aplicações que Galera resolvessem querendo se problemas. inserir na internet mesmo. Tipo, tô aqui, bom dia, né? Exatamente, as empresas estavam percebendo essa necessidade. Por exemplo, o YouTube, o primeiro upload de um vídeo no YouTube foi em 2005. Hum, Depois disso, ele foi comprado pelo Google e ele explodiu ali. No Brasil, foi mais ou menos 2011, onde realmente a sim, galera começou a utilizar com maior volume. Então, todas essas coisas que eu falei somadas, elas geram muitos dados. E aí a gente vem, então, com a próxima onda, que é a onda da nuvem. Com a onda da nuvem, a gente também vê uma onda somada, né, um superciclo ali de cloud, onde a gente vê principalmente a AWS, a Amazon se estabelecendo ali, sim, mas a gente também vê um movimento onde as pessoas começam a analisar esse volume tão grande de dados. Então, a gente sim, começa a ter recomendação de conteúdo, como funcionalidade de plataformas como Netflix, como sim. YouTube, como, enfim, outras plataformas As redes também, sociais todas. redes sociais todas, com algoritmos ainda mais inteligentes. Então a gente começa a ver um movimento de nuvem e como a gente tira insights desses dados, né? Como que a gente usa esses dados para poder personalizar a experiência do usuário. A área de UX, por exemplo, cresceu muito nessa época, Sim, departamentos de UX, enfim. Então, esse período 2015 até 2020 foram anos de ouro, né? Que a gente pode dizer assim, de tecnologia. A gente viu um volume muito grande de cursos de tecnologia nascendo, pessoas transicionando para sim, a área de tecnologia, muitas startups nascendo porque as pessoas começaram a se empoderar
como você falou, advogado, né? Os advogados começaram a ver que, poxa, eu posso criar uma solução tecnológica, uma startup para Sim, solucionar um problema da minha área, sim. então vou criar. E o Então mercado acelerou. de app estava nascendo, né? 2010 para 15, as lojas estavam se consolidando. 2015 para frente, começa a ter muita demanda também de precisamos desenvolver app, a gente precisa estar dentro do celular, todo mundo precisa de um aplicativo. Exato. A gente viu o desenvolvimento até das linguagens de programação, né? O JavaScript, ele deu Sim. uma evoluída Pô, enorme nesses anos. o Kotlin surgiu aí mesmo, nessa faixa, né? Desenvolvimento Android, o próprio Android Studio se tornou uma ferramenta Hum, mais consolidada, porque antes a gente usava o Eclipse, usava o NetBeans, né? sim. Posteriormente, a gente viu o Android Studio deixando de ser uma carroça, É, né? ele A gente acompanhou continuou um não só pouquinho. o Google I/O, hein? Sim, sim, Então, olha só quanta coisa aconteceu nesse período, nesses anos surreais ali. sim. Automaticamente, se a tecnologia começou a ser uma ferramenta, as pessoas, por exemplo, descobriram que elas podiam trabalhar com internet, ser É influencer, verdade. né? Uma Sim. profissão nova, o design gráfico, É, criação de porque aí as conteúdo. redes começam a monetizar, né? O YouTube monetiza, de repente, aí você começa com TikTok, com Twitch, galera Exatamente. monetizando, YouTube. Eu acho que foi mais ou menos nesse período também, foi nessa faixa aí que o Instagram tentou comprar o Snapchat, não conseguiu, então ele criou a própria, o próprio Snapchat, né, interno ali do Instagram, vamos dizer assim. Sim, Então, muita coisa aconteceu, a gente viu grandes IPOs acontecendo, a gente viu a Uber, a Snowflake, a Airbnb nascendo, novas soluções sim. tecnológicas para problemas do dia a dia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar no ponto dos layoffs, porque eu acredito que não dá para a gente falar dos layoffs sem entender o que estava acontecendo antes, É, porque né? você vai injetando dinheiro na máquina ali de desenvolvimento, contratando muita gente, treinando mão de obra. É isso. Aí vem um monte de gente também que Infraestrutura. não tá 100% preparada. A gente viu um movimento, e aí eu posso dizer, não foi culpa, não estou buscando culpados, né? Que naturalmente, dentro desse momento, se você tem uma maior demanda por tecnologia, por software, você também tem uma maior demanda por profissionais que desenvolvam esses softwares. E Sim, aí começa uma disputa, né? Quais são as startups, quais são as empresas que vão estar à frente em termos de tecnologia? Logo, elas precisam de mais profissionais que desenvolvam software. Então a gente sim, viu, e a gente já se conhecia e já conversava nessa época, uma demanda enorme por profissionais de tecnologia, e como a mão de obra especializada ela não era suficiente para atender essa demanda, a gente começou a ver, então, uma flexibilização nos processos seletivos. Então a gente viu muita gente que fez cursos rápidos ser contratado sim, com salários altos. Isso foi uma sim. realidade, né? Porra, E profissionais com pouca experiência ou com uma média experiência, ou até mesmo profissionais experientes ganhando mais que diretores. Por quê? sim, Porque eu precisava ter dev dentro da minha empresa. Porque olha que loucura, eu cheguei a ver isso de sim, perto. Tinham empresas comprando software houses para ter os devs dentro da sua empresa, sim, porque isso fazia com que aquela startup, quando ela dizia o número de desenvolvedores que ela tinha na empresa, isso aumentava a probabilidade de ela receber investimento, dela ter mais capital. Olha sim. que doideira que a gente estava vivendo. É, porque, tipo, você precisa construir a aplicação, precisa de 15 pessoas. Abre o processo seletivo para colocar 15 pessoas. Nossa, cara, você vai sofrer assim até achar um time entrosado que funciona e que essas pessoas realmente entregam. Aí era um risco muito grande, então a galera queria investir em quem já tivesse time estruturado. Sim. E a gente teve. Eu tenho que ser bem sincera que esse foi um período. Por que eu digo que é um período de ouro, né? Não só porque os salários estavam nas estrelas, né? Mas porque a gente teve algumas discussões importantes vindo à tona. Como, por exemplo, aquela frase do livro. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas depois eu te passo o link. Que ele fala assim: 9 grávidas não fazem um bebê em um mês. Uhum, sim, tem coisa que tem que esperar mesmo e tem magia. Ou seja, não adianta trazer mais gente. Cada vez que você traz mais gente para uma equipe, como você falou, eu preciso de 15 pessoas. Será que eu preciso de 15 pessoas? As pessoas não estavam se questionando, os gestores e até os líderes técnicos e o RH não estavam se Sim, questionando se, será que eu preciso de mais gente?
E eles A começaram a estrutura dessas entrar, assim. pessoas. Sim. Exato. Né? A gente que está mais tempo, que é mais experiente, mais maduro em tecnologia, a gente sabe que se você contrata 5 juniores, você vai precisar de seniores que acompanhem esses juniores que estão começando a se desenvolver. Ou seja, não adianta querer contratar um monte de júnior porque ele é mais barato, né, ao invés de, às vezes, contratar uma pessoa mais sênior, para que eles possam fazer mais, porque eu tenho 5 júniores, né? Sim, você escala muito problema, muita dívida técnica, porque eles não enxergam, assim. Você escala os pontos de contato, a comunicação ela fica Nossa, complicada quando você tem mais pessoas, teu tech enfim. lead vai estar sobrecarregado, porque ele vai ter que atender muita gente, ele não vai nem fazer o trabalho dele mais. Code review, como que ele vai fazer o code review de tanta gente, né? Será que... E aí começam a se questionar também as estruturas, começa a se questionar a questão de documentação, começa a se questionar a questão de compartilhamento de conhecimento. Nossa, tanta coisa que foi questionada durante esse período, positivamente. Por outro lado, a gente estava criando, então, o cenário ideal para o que estava por vir, que já iria acontecer, que são as demissões em massa. Só que, contudo, entretanto, o que iria talvez levar uns 5 anos para acontecer, com a chegada da pandemia, acelerou. Né? Puf! Então, 5 se a anos gente em um. estava com demanda de dev, na hora que a pandemia chegou, todo mundo foi para o remoto. E ninguém tinha ideia de quando essa pandemia ia terminar. Então, as empresas começam a fazer projeções de que ela iria crescer muito. O Zoom, por exemplo, é o melhor exemplo, porque o Zoom teve, ele é uma empresa listada na bolsa, o valor dela foi as estrelas, Sim, porque todo mundo falou, nossa, ela está extremamente valorizada, tá todo mundo usando o Zoom, todo mundo precisa de uma sim, ferramenta para videochamada, todo mundo foi para o remoto, forçadamente, né? Então, ali a gente teve uma demanda ainda maior e exacerbada de profissionais de tecnologia. As empresas que precisavam de profissionais, mas que estavam com dificuldade por conta da questão geográfica, começaram a perceber que existia a possibilidade de contratar remoto e que isso poderia ser realmente um modelo que funcionasse para elas, sim, ou pelo menos num futuro um híbrido, alguma coisa nesse sentido. Logo, elas também viram que daria para contratar devs de outras localidades. Olha sim, como o efeito dominó, né? sim. Uma coisa que vai puxando a outra, que vai abrindo as possibilidades, de repente cria novos problemas e aí novas soluções. Mas é É, aquilo, mexe numa coisa, mexeu na outra, de repente também quebra um é, monte de outras, né? exato. E aí, enfim, de maneira ultra resumida, né? A gente falou aqui um pouco do que aconteceu de 2015 para frente. E aí, obviamente, quando a pandemia termina, ali no ano de 2022, a gente percebe. E aí eu vou falar não no chapéu de dev, eu vou falar no papel de produto e negócio, né? A gente vê muitas das projeções não sendo alcançadas. As empresas começam a tentar, como que eu posso dizer, poupar dinheiro, porque ela não sabe o que está por vir, porque durante a pandemia, foram 2 anos de pandemia, o modo de consumo das pessoas mudou. E ninguém Sim, sabia se após a pandemia as pessoas voltariam a ter o modo de consumo que elas tinham antes, sim. né? O comportamento das pessoas. A maior discussão na época, que eu me recordo, pelo menos, era: será que as empresas vão voltar para presencial? Será que as empresas vão ser É, híbridas? Será que as empresas vão que a continuar galera foi remoto? muito pro virtual, né? Todo mundo foi pro mundo virtual para meio que viver, para conseguir tirar um ganha-pão, já que o Sim. mundo físico presencial tava caótico, contaminado ali, bem fechado, né? Muita gente começou a falar sobre a questão do metaverso, né? A Meta fez É, uma mudança drástica ali, dizendo um pouco do que ela acreditava, ali no seu nome, né? O Facebook mudando para Meta. Então, muitas coisas que estavam sendo investidas e que tinham como perspectiva, elas simplesmente não aconteceram. E aí a gente vê um sim, movimento de muitas empresas, o que inclui as big techs, que ninguém esperava que uma empresa como um Google, um Facebook, faria uma demissão em massa tão grande, né? Acho que, sim. e assim, foi mês a mês. Eu vi alguns gráficos dos tech layoffs, teve um mês
se não me engano, foi dezembro de 2023. Foram 59 mil demissões só nos Estados Unidos. Nossa. Assim, e tinham gráficos que a gente podia ir acompanhando essas demissões, e eram demissões públicas. E eu tenho amigos que foram demitidos nessa época. Eu tenho um amigo no Facebook que ele simplesmente foi dormir num dia, no dia seguinte ele acordou, tinha um e-mail dizendo que ele tinha sido demitido e ele já não tinha mais acesso a nenhuma das contas dele. Então, assim, eram tantas pessoas que eles acabaram indo por um caminho de demissão até um pouco insensível, né? Posso dizer. Tipo, esquece o lado humano, galera. É isso, e a gente não tem outra forma melhor de comunicar, não sei, e-mail, porque você simplesmente foi um filtro do algoritmo aqui. E eu fico pensando como foram essas conversas dessa diretoria falando, cara, tem que cortar agora. Tipo, eu tô vendo a projeção aqui financeira e se a gente não cortar agora, vai dar muito ruim. Isso porque os bônus que eles davam, os benefícios para essas pessoas que foram mandadas embora ainda eram muito bons. Ou seja, significa que mandar essas pessoas embora, mesmo que tivesse que dar um recurso financeiro para elas muito bom, ainda era melhor do que mantê-las com todos os benefícios que elas já possuíam lá, entendeu? O Então, aparato precisava ser enxugado, né? A estrutura estava tão grande e foi crescendo ali no home office. De repente, vamos pôr no presencial. Falei, mas você tem 12 mil funcionários e 4 mil cadeiras. Aí fala, minha nossa, onde eu vou enfiar essa galera? Ah, mas a pessoa mudou, ela tá agora a 8 horas de distância, porque os últimos 2 anos ela foi. Aí é isso. ótimo, ótimo ponto. Nossa, realmente, isso aconteceu tanto, né? De uma galera que, tipo, morava numa grande São Paulo, e aí a empresa foi pro remoto, a pessoa falou, vou voltar pra minha cidade, vou ficar com a minha É, família. pô, vou pro campo, vou ficar aqui na cidade pagando 6 vezes mais. Aí de repente, então, tem que voltar. Falou, olha, só que assim, as coisas estão mais caras. Pra voltar, vou ter que pagar o dobro, porque já não tem nem mais a casa aí. Aí, E isso despertou diversas discussões, por exemplo, sobre, não sei se você se recorda disso, sobre salários variáveis segundo a região em que a pessoa sim, estava, você lembra? sim, lembro. Lembro. Falou, mas calma lá, eu que escolhi trabalhar, eu escolhi morar numa cidade mais barata. Aqui não tem hospital tão perto, gente. Por que vocês querem me pagar menos aqui? Eu também, pô, vamos pagar a mesma coisa, somos seres humanos. Foram A discussões galera. muito grandes nesse sentido. E hoje rola isso bastante. Tem empresa que tem o funcionário, todo mundo é home office, mas se ele for contratado pelos Estados Unidos, ele ganha 100 mil dólares por ano. Se é brasileiro, 50 mil reais por ano, assim. A famosa negociação de salário no início, na entrada. Então, ainda mais essa distância, essa diferença de moeda, eu acho bizarro. Tipo, com o mesmo valor que paga para uma pessoa lá fora, imagina 100 mil dólares, e no Brasil, sei lá, 100 mil reais que seja. Não é nem compara, né? Pra onde vão os Total. restos? Imagina ganhar meio milhão por ano. Olha, Pô. eu tenho uns amigos, uns Então, tem a colegas galera. aí, que eles moram no interior do interior do interior, em Minas Fala Gerais, fora, porta, porteira, portão. isso, e trampam pra gringa ganhando muito bem. Então, assim, o pessoal até brinca que Sim. eles são o prefeito da cidade, né? Porque eles ganham Nossa. que ninguém. Ganha mais que o juízo supremo, ganha mais do que os prefeitos. É verdade, cara. Ele É, acho que só não ganha mais do que político, porque político tem um salário direto, mas, cara, tem muito muito benefício, benefício. assim. É. Carro, casa, funcionário, e aí salário de não sei o quê. Ele Tipo, tem um salário enorme, só que não tem que gastar com nada. Então Você fica vai lá. ter carro, você vai ter alimentação, você vai ter moradia, você vai ter hospital. Ué, e sobra pra quê? Ah, faz o que você quiser com esse dinheiro. Isso aí é pra você dar pros outros, né? Sim. Inclusive, eu fui em Brasília na semana passada, retrasada, nunca tinha ido. Aí eu fui no Congresso, fui dar um rolê lá dentro, assim, e fiquei me refletindo. E aí, será que algum dia eu seria um político? Já não sei. Não sirvo pra isso, não. Ficar vendo que todo dia sentado nessas cadeirinhas, eu vi a galera falando umas groselhas. Será Eu que não você é sei. político? Ah, Aqui, sei ó. lá, você chega no Congresso, né? Você começa a refletir, assim, sobre se minha vida fosse diferente, né? Se eu não Quem tivesse sabe feito ser aquela aula ministro de da programação. tecnologia, né? Ó, já pensou? Lutar pelos direitos aí dos brasileiros. Muito bom. Então, E. basicamente, a gente passou por todo esse processo e ali a gente viu um movimento. Eu gosto muito de. A minha palestra foi sobre isso.
foi falando esse panorama histórico com um pouco mais de detalhes, né? É, é Mas verdade, eu falando, vi você brincando, tipo, quem que lembra disso? Aí tinha um telefone, quem que lembra não eu sei o fui quê, organizando legal. no LinkedIn, sim. E aí a minha palestra, eu não vou lembrar exatamente qual que era o nome, mas era alguma coisa do tipo, que eu dei essa palestra em inglês na Alemanha e italiano aqui na Itália. Mas era alguma coisa do tipo, da euforia à eficiência. Então, a Ah, euforia seria esse verdade. período justamente ali de 2015 até 2020, potencializado 2021, 22. E aí, depois de 2022 até 2025, onde nós estamos, a gente está passando por esse processo de busca por eficiência. O que, Sim, somado à presença da inteligência artificial e das possibilidades que ela pode nos dar de eficiência, sim. eu acredito que também é um potencializador do que já estava para acontecer, né? Do que já estava acontecendo, que era o processo de, peraí, vamos enxugar os times, vamos ser um pouco mais criterioso para contratar, ou seja, a barra vai aumentar, então a gente não vai contratar mais qualquer pessoa, a gente vai voltar, sei lá, fazer lead code no processo seletivo, né? Que a gente É, viu que esse loucura. movimento de. A gente vê agora um retorno dos processos seletivos dos recrutadores buscando pessoas com formações acadêmicas. Então a Sim. gente vê um resgate de algumas coisas que eram antes de 2015 naturais e que durante esse período 2015 a 2022 foi Bagunçou. deixado de lado, né? Sim. Pô, real, bem, isso é bem verdade. Porque tá bem alinhado até com a experiência que eu tive na minha carreira ao longo de desenvolver projetos. Sei lá, primeiro projeto em 2019 de queremos fazer isso acontecer a qualquer custo. E eu, meu Deus, vamos lá. Nunca fiz, mas, cara, tô afim, assim. Aí começa a contratar gente, mas eu falei, não adianta. Primeiro 3 meses não preciso contratar dev, nem sei o que eu vou fazer. Então, contratei a galera Nem para sei quantos planejar. devs ou qual habilidade eu preciso, né? E aí, de repente, fui colocando devs, fui experimentando, criando times, mas aí fui vendo que muito júnior tinha dificuldade. Aí, de repente, eu fui, fiz um outro projeto e falei, tá, deixa eu tentar trazer gente com mais experiência. Times que tinham 2 pessoas com muita experiência fluíam. E aí, de repente, um time, eu começava com alguém que não tinha experiência, o time já começava enroscado. E aí o Uhum. time não fluía, assim, era tipo, demorava pra acertar os pontinhos ali, sim, pro time fluir. E aí eu falei, cara, agora eu gosto de trabalhar com gente mais experiente, assim, e com responsabilidade. Uma pessoa que você. É isso pra fazer, vamos fazer e bora, sabe? Comecei a trabalhar nos projetos assim que eu me reunia uma vez a cada 15 dias com as pessoas. Era aquilo que a gente tinha que fazer e é isso. Como assim Precisou. você não fazia daily? E, cara, foi muito interessante, porque a cada 15 dias a gente apresentava o que tinha feito, falava, ó, dia Legal. tal tem apresentação, porque todo mês tinha apresentação do que tinha sido feito. Então, o pessoal já sabia, né? Ó, dia tal ali é a apresentação, o negócio tem que estar funcionando, a gente tem que. Meu, fluiu pra caramba, assim. E agora eu tô vendo as entrevistas cobrando isso mesmo de. Por sorte, eu tô num processo que não me pediu lead code, porque se me pedisse, eu não sei, assim, eu vou ter que usar aquela IA que fica na tela pra resolver, porque, cara, faz tanto tempo que eu não mexo com esses exercícios que é outra coisa, né? E eu não tenho energia, tipo, é igual vestibular pra mim, sabe? Eu vou ficar lá vendo umas matérias que eu não gosto. O lead code pra mim é isso. Nossa, cara, que isso, né? Mas eu gostei porque as vagas estão sendo muito conversas. Vamos conversar sobre tecnologia. Começa do básico, variável, vai escalando e vai Mas são vagas trazendo para termos sênior, né? para sênior. E Uhum. aí tem exercício de, sei lá, diagramar. Então você está conversando com uma pessoa, a pessoa está fazendo um diagrama, vocês estão debatendo sobre um problema, desenhando, palpitando. Eu achei bem legal isso. Mas você sabe por quê? Ah, Agora a gente tem esse modelo principalmente para vagas mais seniores. Você sabe por ah. que que a gente tem mais conversas hoje? Não, não faço Não? ideia. É por conta de algo que a gente já falava durante o período. A gente fazia muitas lives, né? Principalmente nesse âmbito educacional que a gente trabalhou durante muitos anos, a respeito de quais são as habilidades que o profissional de programação deveria desenvolver. Mesmo sendo um período de Hum, euforia. A gente sempre falava, galera, ó, cuidado, é cíclico, uma hora o mercado vai se equilibrar. E foi exatamente o que aconteceu. Né? A gente foi profeta do caos, né? a, gente, a gente avisou as pessoas, né? sim. Avisamos.
E nesse momento, eu acho que você se lembra disso. A gente falava, inclusive naquela live que a gente fez, sobre como os desenvolvedores e desenvolvedoras deveriam se tornar solucionadores de problemas. Ah, sim, é verdade. Eu falava até algo que soava um pouco agressivo, que era: não seja cuspidor de código, seja um solucionador de problema. E Sim, agora a gente está vendo o quê? Peraí, deixa eu ver o quanto você consegue solucionar um problema. sim, Porque escrever código, querendo ou não, e aí óbvio que isso é uma grande é, polêmica, a gente tem também ferramentas que nos apoiam na escrita de código hoje em dia. sim. A máquina Né? faz. Escrever código, a máquina faz. O lance é qual código, né? Que parte vai pro lugar com o quê? Por que que aquela pecinha tá ali e não tá? Essa etapa do debate, né? Por que a gente vai deixar aquele código que foi gerado ali? A gente precisa Sim, modificá-lo, a gente precisa deixá-lo. Né? Ele gerou exatamente o que ele precisava gerar, ou ele errou, sim, o que é natural, dado que ele tem falsos positivos, dado que a IA ela não tem o nível de contexto que nós temos. Então, sim. O essas, contexto é muito importante. exato, essas tomadas de decisão, elas precisam de um ser humano que seja um bom Sim. solucionador de problema. Que aí o pessoal tá entendendo que essa capacidade analítica e crítica do ser humano não é tão fácil de replicar no robô. Por mais que seja um robô muito bonitinho, que você pode colocar ele num robozinho que abana a orelha, e ele vai explorar o mundo, vai fazer um negócio legal. Mas É. tem umas coisas humanas, tem muito processo que a gente precisou da ciência, a gente precisou de 100 anos de pesquisa, 200 anos de pesquisa para chegar em respostas, porque foram questionamentos ali fundamentais. E a E esse é de galera fato o papel do dev, né? é, O o dev dev é sempre foi. 100% isso. Sim. Exato, né? Tanto que durante você que foi professor, né, que trabalhou muito nessa parte de educação e tudo mais, é, você até pode dizer isso com mais autoridade, né? Sobre formar desenvolvedores. É muito menos sobre aquele algoritmo que ele sabe, que ele decorou, é muito menos sobre a demonstração matemática que ele precisou fazer lá na matemática discreta, ou no cálculo, na matéria de cálculo, e é muito mais sobre o quanto ele desenvolveu a capacidade de questionar, muito mais sobre Sim, quanto ele desenvolveu a capacidade de investigar. Né? Enfim, são capacidades que precisam ser desenvolvidas na pessoa e que não é simplesmente uma aula expositiva que vai fazer isso acontecer na cabecinha daquele profissional. Né? sim, tem muita coisa de motivação pessoal ali, de curiosidade natural que você tem que despertar na pessoa, pra ela olhar e falar, nossa, mas por que isso? E de repente, quando vê a pessoa tá andando sozinha, isso só É, dando direcionamentos ou pontuando, né? Sim. boa. E isso é um negócio, eu chego nesse pensamento bastante, porque toda vez, toda galera que eu converso, tenho conversado bastante sobre IA, cada pessoa traz uma perspectiva, e eu sinto Uhum. que tem muita pergunta polêmica que é feita no começo, assim, que o pessoal gosta até dessas perguntas, mas eu vou vendo que tá todo mundo surfando a mesma onda e todo É. mundo descobrindo os problemas conforme vai usando. Isso que a gente falou das empresas descobrirem os problemas conforme vai evoluindo no mercado, vai contratando gente, aí o mundo muda aqui, aí reflete ali, aí agora todo mundo. Aí aconteceu isso na IA, né? Você tava falando das bolhas, de repente, IA generativa. Nossa, para metaverso, cloud, tipo, tudo que tá aí, não quero mais saber de nada. Agora IA é o futuro. Se ninguém. Aí, de repente, as empresas começam a colocar IA de qualquer jeito dentro dos seus produtos, né? É. Meu Deus, aí agora eu tô nesse ponto de, beleza, eu tenho todo um background, todo um histórico de desenvolvimento de software, site. Hum. E agora? IA generativa. Como é que esse mercado tá nascendo? Eu também tô vendo isso. Tô tentando criar software com isso, mas é um negócio completamente novo. Como é que Uhum. eu me treino? Aí eu comecei a pensar, vou treinar as pessoas para isso? Porque eu comecei a ver a galera não usando da melhor maneira, ou tinha um potencial ali, sei lá. Aí eu comecei a criar curso, mas não deu muito certo. Então, eu falei, puta, o pessoal não tá preparado para aprender isso. O pessoal não sabe ainda que precisa aprender. Comecei a sentir isso, sabe? E Uhum. as empresas agora buscando profissionais nessa área também. Profissionais que ainda nem existem, são as pessoas que vão ter que começar a perceber de não dá para fazer mais do jeito que eu faço. Agora eu tenho que colocar uma outra ferramenta, me especializar numa outra coisa que é a demanda agora.
Uhum. Isso aí acho que abre um novo espaço no mercado. Esse mercado de inteligência artificial para todo mundo, assim, para mundo do desenvolvimento, para mundo do negócio. Que louco. E você tem usado agentes? Como é que você tá no teu uso aí do dia a dia dessas ferramentas? Eu tenho tateado um pouco, porque eu acredito que é muito o que você falou, assim, sobre aprender a usar, mas eu não estou tão desesperada quanto as pessoas estão parecendo na minha visão. Interessante. Então, assim, eu acho que porque a gente já passou por outros ciclos, a gente tende a receber um novo ciclo, mesmo que ele seja, obviamente, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não tem ninguém que saiba exatamente o que vai acontecer, até porque a gente tem questões políticas envolvidas, né, em tudo isso. A posse do Trump deixou muito claro quanto a gente tem interesses Nossa, políticos, né? é isso. E tem muita coisa que a gente Mu- não sabe. Sim, tem muita mudança acontecendo agora no cenário de economia global, assim, que influencia todos os dominozinhos. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente fez um panorama, mas a gente, obviamente, nem comentou a questão política, até porque eu, particularmente, não me sinto confortável, não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso, né? Eu É, estava acompanhando eu muito tô mais, estava fazendo na programando, tecnologia. sem falar de É, JavaScript, mas se eu começar a falar do exato, que tá tipo, acontecendo. exato. Como espectador, eu vejo, assim, eu vi o discurso do ministro do Canadá. Aí eu vou lá e assisto, assim, meio de É, curioso. Vejo que o pessoal tá falando as decisões que são tomadas, mas também não consigo exato. prever. Exatamente. Então, assim, eu me sinto mais confortável de falar do panorama histórico de tecnologia, que eu estava inserida, que é o meu universo, de fato, né? Sim, Mas a gente sabe que tem influências políticas, tem influências econômicas, todas essas decisões, todas essas questões que aconteceram, elas tiveram questões políticas e econômicas envolvidas diretamente, né? Culturais, como a gente falou. É, então, eu tenho certeza que a gente não tem, de fato, noção do que vai acontecer, mas eu também não acho que a gente tem que ficar desesperado a cada mensagem ou a cada fala de um grande CEO de alguma big tech que vai falar, por exemplo, que a sua profissão vai deixar de existir em 2 anos. Eu acho que o ponto não é esse, sabe? Eu acho que a gente ouve, obviamente, e a gente fala, ok, o que eu posso fazer para entender mais sobre essa ferramenta e como essa ferramenta pode me auxiliar a ser melhor como profissional. Por quê? Porque a gente tem várias discussões acontecendo e que, para mim, na minha visão, elas são muito positivas sobre a profissão de desenvolvedor vai deixar de existir daqui a 2 anos. Muita gente falando sobre isso. A profissão do designer gráfico vai deixar de existir daqui a 2 anos. A profissão do editor de vídeo vai deixar de existir em menos de um ano. Tem muita gente falando isso em relação a muitas profissões. É possível, sim, na minha visão, que muitas pessoas percam seus empregos porque pessoas que contratariam essas pessoas aprenderam a usar a ferramenta de uma forma sim, que já satisfaça a sua necessidade. Então, sim, talvez uma pessoa que precisava de algo simples, ao invés dela pagar para alguém fazer, ela vai pagar a ferramenta e ela vai se desenvolver para aprender a usar aquela ferramenta até o nível que ela precisa. sim, Mas eu continuo acreditando que vão ter pessoas que vão precisar, elas não vão estar aptas ou não vão querer aprender e vão contratar pessoas. Então, talvez diminua as demandas que já existam, mas eu acredito sim, que vão continuar existindo demandas para todas essas profissões. E aí, os profissionais que aprenderem a usar essas ferramentas, eles vão conseguir executar os seus trabalhos, seja um editor de vídeo, seja um designer gráfico, que se utiliza e se apoia numa IA generativa, vai conseguir entregar talvez com mais rapidez, com mais qualidade, com mais excelência, com mais eficiência. sim, Então, eu acredito que é muito mais sobre esse caminho do que sobre o sim. caminho da extinção. Falando sobre desenvolvimento, a gente cai aí numa outra discussão que eu também quero saber, a sua visão, que é o seguinte, beleza, eu como dev, no meu caso, eu como uma Tech PM, né, Technical Product Manager, estou fazendo cursos relacionados à inteligência artificial, estou fazendo cursos relacionados a dados avançados e etc. tal, porque eu quero minimamente estar familiarizada com esse universo, né? Sabendo o mínimo, mexendo ali um pouquinho com Python, fazendo umas queries e tal. Então, retomando conhecimentos que a gente já teve algum dia. Faz quanto tempo que eu não fazia uma query, por exemplo, né? Então, vou retomar um conhecimento que eu já tive, porque eu acredito que pode ser útil em algum momento. Por outro lado, qual é a sua visão
E agora eu trazendo uma questão polêmica sobre. Imagina só, as pessoas estão aí criando um monte de código. Muitos desenvolvedores e desenvolvedoras não sabem necessariamente o que eles estão fazendo. E eles Sim, estão criando bases de código, ou até mesmo funcionalidades, produtos. Tem pessoas que não são devs, que estão criando produtos do zero, colocando ele no mercado, sim, e que às vezes as coisas não estão funcionando como deveria, não tem segurança como deveria, não tem autenticação como deveria. geralmente. Eu acredito, eu estou olhando muito mais para o que vem depois do uso massivo da IA generativa. Eu queria muito saber a sua opinião, porque eu acredito que existe uma oportunidade, sim, pessoas que vão trabalhar com dados, com IA, com GenAI e tal, beleza? Mas eu também vejo uma oportunidade que virá após a consciência do que foi construído durante um momento de uma adoção despreparada, ou talvez até uma adoção, como que eu posso dizer, até insensata por Sim, alguns meio profissionais, forçado ali, né? profissionais de tecnologia. Sim. Sim. Qual que é a sua Bem, opinião? que louco, né? Bem massa. Acho que desses dois pontos, do primeiro ponto que você estava falando, a hora que você sintetizou sobre as novas ferramentas e a mudança das demandas, e agora as pessoas também não vão querer aprender sobre isso. Isso eu achei bem legal, porque começou a me trazer várias visões e conclusões que eu tenho na vida. E, bom, aí a segunda coisa é sobre é, o uso massificado das ferramentas de IA, ou você desenvolver software de qualquer jeito e jogar no mercado, com falha de segurança, com acesso ao prompt, aos modelos, e todo esse cenário de. É tipo um lixo eletrônico, mas é no mundo de software, das lojas, das É. plataformas, né? Que eu acho que já tá acontecendo muita coisa disso. A galera deve já recebe muito vulnerabilidades em pacotes Python, em pacotes NPM, que aí agora os pacotes estão instalados em todos os softwares do mundo, assim, para ser bem exagerado, mas muito software que usa aquela biblioteca essencial, de repente tem Hum, um keylogger lá que consegue pegar dado de uma pessoa e tem falha. E isso, então é um negócio, essa parte de cybersecurity e software. E a generativa, outra coisa que me veio quando você estava falando é, uns pesquisadores, acho que da China, pegaram uma amostra de softwares que usavam IA generativa e eles conseguiram hackear todos. Ou seja, conseguiram entrar na mente de todos os prompts. Porque tudo ali é prompt com LLM, então eles foram injetando prompt para fazer uma engenharia reversa e fazer o modelo soltar dado, por exemplo, sensível do banco, fazer coisa que tinha acesso. Então eles conseguiram em todos, porque realmente as camadas de segurança de LLM, essa é um outro LLM na camada de segurança. Então, em algum momento o prompt vai passar por eles. Como que você faz? Nem tudo precisa ser LLM, tem coisa que tem que ser um outro tipo de software que não alucina. Então tem essas nuances, né, do mundo de desenvolvimento de IA e LLM que hoje eu reflito muito sobre quais aplicações são possíveis de criar, quais não, porque tem aplicações simplesmente arquitetura de segurança mesmo de LLM. Aí o que eu queria comentar sobre o uhum, primeiro ponto, que eu achei bem legal, é do que você falou as pessoas vão usar a ferramenta para fazer mais rápido ou para fazer coisas que elas não conseguiriam fazer. Um artista visual vai começar a fazer o concept dele, em vez de ser um rabisco, ele já vai jogar numa IA para ter uma noção e vai soltar os rabiscos dele, vai fazer um e já vai de repente vai ter já cinco para mostrar. As peças vão ficar melhores, mas a pessoa vai investir o tempo que ela quiser. uhum. E vídeo também, agora fazendo vídeo, acabaram de publicar mais um filme dirigido por pessoa, produzido por muita pessoa, mas com a IA fazendo todas as cenas de vídeo através dos prompts. Então, Nossa. com câmera, com luz, com narrativa, tem um monte de pensamento ali, né? Mas começou a sair essas produções e eu acho que no fim das contas a gente chega numa unidade duas unidades de medidas para mim que são muito importantes na essência da vida, que é o espaço e o tempo. Uhum. Então, nesse quesito para mim de habilidade, de não sei o que, de trabalho, tá no tempo. Porque eu posso gastar 4 horas por dia, 8 horas por dia, 2 horas por dia e chegar no nível de produção.
há 100 anos atrás, as pessoas que usavam máquina de escrever ou pessoas que escreviam na mão, elas chegavam em um nível de produção na mesma quantidade de tempo. A gente está acelerando muitas coisas, a gente está atualizando essa quantidade de tempo, mas tem esse lance, essa mentalidade de produção, o que a gente consegue fazer com esse tempo, lazer, viajar, tem várias outras coisas. Então, para mim é sobre aprender a valorizar a tua unidade de tempo e aprender que se antes eu era muito produtivo, fazer um negócio muito bom em 8 horas e hoje eu faço a mesma coisa em um, me atualizar, falar, isso que eu gastei 1 hora já tá bom. E Muito o interessante. espaço... Oi, o que você falou? Desculpa. Não, eu acho super interessante isso que você está falando. Por outro lado, eu vou trazer uma provocação, tentar fazer um advogado aqui. Eu concordo bastante, concordo com tudo que você falou, tudo, sem exceção, assim, em gênero, número e grau. A gente hoje tem a possibilidade de conseguir fazer as coisas mais rápido, né? Que talvez eu levava uma semana, agora eu consigo fazer em 2, 3 dias, mesmo precisando de uma dedicação, mesmo precisando do meu cérebro, mas eu consigo talvez acelerar. Tive um bloqueio criativo, ou vou pedir para a IA trazer aqui algumas ideias e aí eu vou conseguir me desbloquear. Alguma coisa Sim. nesse sentido. Principalmente para questões criativas, ela contribui muito. Por outro lado, aí eu trago uma reflexão, um contraponto, que é, por mais que nós hoje tenhamos ferramentas que possam nos ajudar a ganhar tempo, a gente continua trabalhando a mesma quantidade de tempo. Sim, pra caramba, 100%. Isso faz muito parte da minha reflexão, que é algum momento tem uma outra unidade de medida aí, que é essa produção e coisa do tipo, que eu comecei a analisar dentro da minha vida, que eu que defino um pouco essa minha capacidade de produção, eu que olho pra ela e falo, cara, 10 anos atrás, assim, eu não produzia 1% disso aqui, com esse nível de qualidade, e quando eu ia desenvolver um software, nossa, há 5 anos atrás eu cometi um erro aqui que a gente ficou 4 meses pagando por esse erro que eu cometi. Que hoje, esse erro ele foi tão marcado na minha vida que eu considero muito ele. Então, Cara, eu olho para esse tipo de decisão e falo, cara, isso aqui foram 4 meses que a gente não tá perdendo ali para frente. E aí valorizar mesmo e entender a velocidade, sabe? Atualmente, nos projetos que eu tô, eu eu precifico o meu trabalho pela minha hora, e é aquilo, se eu tenho 20 horas para trabalhar para isso, cara, essas 20 horas eu vou trabalhar na minha capacidade máxima. Mas é isso, são essas 20 horas aqui que eu vou produzir, porque meu tempo para trabalho tem o limite, sabe? uhum. Porque antes não tinha esse limite, era muito tipo, nossa, preciso entregar daqui 10 dias, então, nossa, ficava lá programando domingo, sábado, madrugada. E aí eu comecei a perceber que o código que eu escrevia de madrugada, ele não era tão bom quanto o código das 10 da manhã. O Paulo das 10 da manhã olhava e falava, nossa, Paulo, que isso, era melhor ter ido dormir, né, cara? É, cara, é muito louco isso. A galera começou a analisar no GitHub que a maioria dos códigos que resultavam em bugs eram inseridos no final da tarde. Tá brincando? Eu não sabia dessa. Essa é novidade É, pra mim. então. Pô, então eu comecei a pensar que eu falei, não, é menos quantidade, é mais qualidade. Antes eu ficava lá 16 horas no PC, mas não conseguia produzir. Hoje não, vou produzir, nossa, pego o corda de manhã, tomo meu café, dou uma volta, respiro um pouco, aí pego o café, sento. Agora é isso, 2 horas de concentração. Buf. Aí quando eu vejo muitos problemas eu termino antes, assim, só porque eu sentei realmente naquele momento É, de hiperfoco, sabe? o que seria já um outro tema para um outro podcast, né? Que é a questão do foco. As É, pessoas hoje elas estão completamente distraídas e temos cada vez mais recursos para nos distrair. Então, essa questão de sentar e focar é um privilégio de poucos que conseguem desenvolver uma disciplina anti uso da própria tecnologia. Né? Conseguir nossa, colocar sim. limite na própria tecnologia, controlá-la. Eu costumo falar para as pessoas: você controla o seu celular ou você é controlado por ele? É, cara, isso é muito louco, é real mesmo. 100%. E é difícil, é constante, né? Todo dia você tem que se autorregular. Uhum. É, o que eu faço, meu celular ele fica no modo silencioso e sem notificações, assim. Excelente. Aí ele É não um fala recurso. comigo. Até a É um galera recurso. fala assim, você demora muito pra responder. Eu falo, me desculpa, é que eu tenho que lembrar que eu tenho celular, eu tenho que ir lá e pegar ele e ver se tem alguma coisa, assim. Mas as pessoas te cobram justamente porque já ficou normal você mandar uma mensagem para alguém e a pessoa ter que te responder no exato momento, por exemplo.
né? A gente tem toda uma sociedade que foi moldada por essas tecnologias que a gente vem falando desde o início, né? Onde ela muda também o comportamento das pessoas e o que elas criam de expectativas em relação às outras. Sim, E aí, 100%. quando a gente quer ir contra a correnteza, a gente, obviamente, a gente vai ser visto ali de uma maneira estranha, porque toda uma sociedade está caminhando para um lugar, e aí se você, por exemplo, é uma pessoa que fica menos sem celular, ou se você decide não aparecer nas redes sociais, por sinal eu tenho feito isso, eu diminuía, esse período que eu estou na Itália, eu mudei muito meu estilo de vida, muito mesmo, em vários aspectos, eu era extremamente sedentária, eu só saía eu tinha meu próprio escritório, meu próprio estúdio em casa, eu só saía para entregar treinamento. Eu vou ali no Google Cloud para entregar um treinamento, vou ali na John Deere, enfim, vou até a empresa, entrego o treinamento e retorno para minha casa, né? Sim. Ou vou gravar um podcast, alguma coisa assim. Mas eu não saía, e quando eu ia de Uber. Aham. Então, aqui, por exemplo, na Itália, eu posso dizer que tem vários motivos, depois se você quiser saber, eu posso até comentar, mas assim, entre vários motivos, um dos motivos que me fez tomar vergonha na cara, porque foi literalmente tomar vergonha na cara, é você começar a perceber que a sua saúde é sem dúvida a coisa mais importante da sua vida. Porque Sim, sem saúde você não vai conseguir trabalhar. Sem saúde você sim. não vai conseguir cuidar das pessoas que você ama. Sem saúde Não você vai não vai conseguir aproveitar a fazer vida. nada. Ou seja, cuidar da minha saúde também é uma demonstração de amor pelas pessoas da minha Sim, família, é uma demonstração de dedicação ao meu trabalho. Então, sim, fora que eu vi os idosos aqui de 90 anos da Itália também andando de bicicleta, né, com uma disposição muito maior que a minha, e eu fiquei um pouco sim. envergonhada. Mas fora isso, É bom ter uma realidade, um exemplo positivo assim, né. Porra, né, longevidade. Pô, pra e aí caramba. Pra mim eu falei: foi "Cara, preciso mudar". Exato. o que eu cheguei no Rosa e vi a galera surfando e falei: "O quê? Eu vou entrar no mar". Paguei uma aula experimental lá, entrei no mar, a hora que eu saí da primeira sessão eu falei: "É isso aqui, cara". Na Que segunda aula eu legal. já comprei minha roupa de borracha, e aí agora eu já tenho 2 pranchas, já fiz viagem pra Oh. Argentina pra surfar, para o Uruguai. Foi muito isso, É que trouxe muito propósito, assim. e eu acredito que por conta desse período tão intenso de euforia, a gente também viu uma oportunidade, obviamente, de crescer profissionalmente, e eu não me arrependo, né, de ser um Sim. workaholic durante esse período. É, então. Financeiramente, né, mudar Sim, nosso status social, nossa condição, poder ajudar mais ainda a nossa família e tudo sim, mais. Mas querendo ou não, a gente acaba se deparando com um cenário onde existem exageros, né, da nossa parte. E aí a sim, gente começa a negligenciar algumas outras áreas da nossa vida, como o que você está fazendo agora, é um lazer, né, e às sim. vezes a Antes gente esquece. esquece. Era tempo É de isso. transporte, tempo de comida, tempo de higiene pessoal e tempo de trabalho. É, E dormir. Às vezes. isso, não, é real, assim, e eu tô vendo muita gente despertar, eu posso dizer que eu despertei, Sim. sabe, eu tive um É, eu tô vendo despertamento. muita galera também, trocando ideia com os amigos, assim, que todo mundo meio que passou por uns momentos, assim, tensos e tal, e eu falo: "Porra, cara, eu tô muito feliz, sim". Tô sentindo que a galera no geral tá: "Pô, não tem só trabalho aí?" Aí a pessoa fala: "A IA vai Exato. pegar os trabalhos". Eu falei: "Pega o trabalho, cara, pega todos os trabalhos, a gente não precisa trabalhar mais pra nada, agora a gente vai virar artista, vamos Né, tocar vender instrumento". nossa arte na praia, pronto, já É, tô na praia já. já tô na Mas é praia, tô só real, tipo, esperando. eu, por exemplo, além do meu trabalho, eu crio conteúdo há 7 anos no Instagram. E eu demandava muito tempo no Instagram. Hoje, por exemplo, eu coloquei um limite, porque tem essa funcionalidade no Instagram, de Olha, 1 hora por dia. olha. E de celular, eu dei uma reduzida para 4 horas por dia de celular. Assim, pra Thaísa, pra quem conhece a Thaísa, pra quem conhecia a É. Thaísa antes, isso é impressionante. É verdade, isso é impressionante, porque eu lembro da Thaís, na época que a gente produzia conteúdo assim, que, cara, lá altas horas, tava ali online, ligada, sempre respondendo. Falei, nossa, a mina é uma máquina, velho. E eu também 9 tava horas mais ou só de menos live, né? só de live, é verdade. É, era uma época que a gente precisava passar por isso também pra conhecer os nossos limites, né? Sim, sim, Porque no sem fim é dúvida. isso. No fim da vida é sobre você entender os limites, a importância de estabelecer eles. Por isso que não adianta chegar pra uma pessoa de 18, 17 anos e falar isso pra ela. Ela vai ter que viver os exageros dela. Em algum Sim, momento, ela vai acordar. Em algum momento, ela vai ter
o seu despertamento, o seu É, entendimento, a sua consciência de que, opa, peraí, que daqui a pouco meu corpo está começando a cobrar, eu já não tenho mais 18 anos, né? é. Tô ali nos 30, e, né? Enfim, então o Sim, joelho pô, os começa a 30 vai doer. chegando, depois os 40 chega, vai mudando. Isso é uma coisa que vem com a maturidade, né? Molecada nova que tá com 20 e poucos anos, tá com muita energia. Cara, eu até me admiro, assim, a hora que eu olho e falo, caramba, 20 anos, né? Ô, tem energia boa. Porque assim, eu tenho bastante, eu sinto que eu tenho bastante energia ainda, mental, física, e eu tô aprendendo a cuidar cada vez mais e preservar ela agora. E aí eu olho pra essa época assim lá atrás e é aquilo que você falou. Eu agradeço também por todo o desenvolvimento intelectual que veio. A experiência que eu tô usando hoje é a experiência que foi criada por esse doidinho ali do passado que tava trabalhando igual um maluco. E São aí os frutos. agora, pô, pra caramba. Mas agora com mais sabedoria e, pô, agregando até muito mais valor, justamente por ter construído toda essa capacidade intelectual, essas habilidades, né? Sim. Da hora. Ô, Thaís, só agradecer aqui, papo, hein? Muito bom mesmo. Muito bom, a gente falou, foi legal conversar sobre esse lance do mercado, mas também trazer um pouco dessas vivências pessoais que vão fazendo a gente entender como se relacionar com essa esfera profissional, né? Sim. É um Da hora. desafio. É um E desafio tem e a gente algum. só aprende na prática. Sim, só aprende na prática, isso é bem real mesmo. Tem que meter as caras e fazer acontecer, né? E tem alguma mensagem que você quer deixar pra galera aí, alguma coisa que você queira falar? Eu gosto muito de dizer para as pessoas, principalmente no momento que nós estamos, de que o futuro ele não está pronto para ser vivido. Muitas pessoas Aham. simplesmente acham que, tipo, o futuro tá aí, porque vai vir uma guerra, porque vai substituir, etc e tal. Mas eu, particularmente, gosto muito dessa posição de protagonismo. Óbvio que a gente não pode controlar todas as coisas. São pouquíssimas as coisas, na verdade, que a gente pode controlar. Mas se eu, pelo menos, estiver no controle e assumindo a responsabilidade do que de fato está nas minhas mãos, então eu Sim. posso ficar tranquila. Então o futuro ele não está pronto para simplesmente vai lá e viva, mas ele está pronto para ser construído. Então que a gente possa assumir esse papel de protagonismo da nossa carreira, protagonismo do nosso tempo, de como a gente investe o nosso tempo, de como a gente usa esse nosso tempo, das nossas decisões e que a gente não simplesmente deixe que as situações, que o mercado, que as novas tecnologias decidam por nós, né? Que a nossa empresa, que a nossa área decida o que de fato vai acontecer com a nossa vida, mas que a gente possa realmente assumir as rédeas, né? E ter mais consciência e mais tomada de decisão intencional, né? Ser mais estratégico e mais intencional em relação tanto à nossa carreira quanto à nossa vida pessoal. Da hora. Assumir as próprias responsas, entender o que é responsa sua, o que não é, e fala, tá, isso aqui é responsa minha? Tá bom, então vamos lá, vou ter que resolver, tem que resolver, uma coisa de cada vez, faz as prioridades primeiro, mas toma parte da sua responsabilidade. Eu acredito bastante nisso. E às vezes a gente tá soterrado, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Geralmente tem muita coisa rolando. Então você tem que aprender a falar, não, tá, mas uma coisa de cada vez, assim. Qual que eu preciso, que eu consigo resolver agora? O que que dá pra fazer? Vamos aí, né? Exato. Tirar o foco, né, da euforia, do barulho, às vezes até mesmo de vozes externas. Às vezes é literalmente, tá? Às vezes é você ficar uma semana sem ouvir notícias, sabe? Às vezes é você Sim. não entrar no LinkedIn, não ver as discussões, sabe? É você não ler Respira os um pouco, comentários né? do Instagram. É você realmente dar uma desligada para você poder olhar para dentro de você. Eu sei que parece muito filosófico, mas Pois é, no final das contas, a gente está desenvolvendo software para ser humano com seres humanos. E nós sim. somos humanos. Então, se a gente não parar para refletir sobre o que a gente está fazendo, a gente simplesmente vai continuar vivendo no automático. E É, aí, talvez lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai falar: nossa, eu podia ter feito tal é. coisa. Olha só, eu fui sedentário por 15 anos, eu tava trabalhando nesse lugar que eu não tava feliz e, meu Deus, e gastei todo o meu dinheiro por causa disso. Então, tipo, da hora. Pô, e parabéns por esse movimento aí que você fez pra Itália, baita movimento. Deve estar sendo uma experiência muito louca. Eu tenho essa vontade de morar fora por um tempo em algum lugar. Quando eu saí de São Paulo e vim pro Rosa foi um pouco disso, porque Rosa, Legal. Praia do Rosa é tipo Nárnia. Parece que você entra num guarda-roupa, porque é outra galera, galera hippie, pessoa muito argentino, Caramba.
muita gente de fora também, bastante gente do Rio Grande do Sul. Então, Legal. e todo mundo tá numa vibe assim de segurança, de paz e amor, tranquilidade com a natureza. Então, sair um pouco de São Paulo me fez olhar para falar, nossa, olha o tanto de coisa que a cidade estava causando na minha personalidade ou no jeito que eu me relacionava comigo mesmo, com o mundo externo, que só de mudar para um lugar que nem é fora do Brasil eu já senti. Então, Eu costumo brincar que eu era do interior e eu batalhei para chegar na Grande São Paulo. E aí, depois que eu cheguei na Grande São Paulo, aí eu começo a olhar para outros horizontes, né? Então, tipo, qual vai ser o meu próximo desafio? E agora eu estou na Europa, né? Estou na Itália, meu tio mora na Austrália, então é um outro lugar que eu também quero, a legal Oceania de pra maneira caramba. geral, a Ásia também é um outro lugar que eu tenho muito desejo de explorar no sentido de conhecer a realidade, né? A gente tem grandes empresas como a Atlassian, se não me engano, que está lá, Sim. grandes empresas de tecnologia, e além disso, obviamente, continuar acompanhando ali as nuances e os movimentos dos Estados Unidos, que não deixa de ser uma grande potência e um grande centro de tecnologia. Então, Sim. continuar participando dos Google I.O.s, quando o Google decidir me enviar. Então, né? Obrigada, Google. Sim, tem que mandar. Tô aqui, ó. Chama nós. Da hora. Valeu demais. E aproveitando também pra galera, toda semana temos Devcast, então acompanhe aí. Semana que vem terá um outro tema. Toda terça, 7 horas da noite, tá sendo transmitido. Então, valeu demais, Thaís. Obrigado mesmo. Tudo de bom. Conta comigo. Que você precisar, tô à disposição. Tamo junto, tamo junto. Digo mesmo, muito sucesso aí pro seu podcast e pra galera, continue acompanhando, porque pessoas diferentes têm visões diferentes, e é isso que nos Sim, faz expandir a nossa visão de mente. legal, legal. Obrigado.